eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim. Já não podia me esconder. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar o que há em mim, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, ao longe a ir voltar, num salto se alegrou e foi querendo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei. Das tardes, saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, e ao me beijar, me acolher num abraço de pai. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. Eu creio que todos os dias nós vivemos interiormente uma dinâmica de retorno. Aliás, a vida, ela fica muito melhor quando nós nos exercitamos em fazer esse retorno interior. Ando por aí, vou a muitos lugares, encontro muitas pessoas, mas o último encontro é comigo. A última prosa é sempre comigo. Falo com muita gente, mas quando deito a cabeça no travesseiro, eu não posso me ocupar com preocupações. O que eu vou fazer amanhã? Não. Eu preciso ficar em mim. Eu preciso viver esse retorno a mim. Porque é isso que vai dando qualidade ao ser que posso ser. Se eu não retorno a mim, eu vivo o perigo de não me observar, de não perceber aquilo que, ao longo do meu dia, não corresponde ao que Deus espera de mim, nem tampouco aquilo que eu mereço. Porque às vezes nós ficamos pensando naquilo que Deus espera de nós e compreendemos isso como algo negativo, como um peso, como se alguém nos observasse para nos julgar. Não, não é assim. Quando nós falamos de não viver aquilo que Deus espera de nós, nós estamos nos referindo àquilo que na nossa escolha não corresponde àquilo que nós merecemos viver. Comece a pensar de forma positiva o que Deus quer que você viva. Sim, às vezes eu escolho situações, palavras, pensamentos, sentimentos que eu não mereço. Porque não me alimentam, não me fazem bem. Eu tenho tanta consciência de que eu sou um território para viver purificado,
Mas essa purificação, ela passa pelo crivo da reflexão. Não há uma forma de arrancar de mim o que me faz mal, senão pensando no primeiro momento sobre aquilo que me faz mal. Por isso que eu lhe digo que não é justo você ir dormir pensando na vida dos outros, com situações que não lhe dizem respeito, ou com preocupações, que são situações que ainda dependem de muitas outras coisas. É justo você ir dormir com você, ainda que tenha um marido do lado, uma esposa do lado. A última conversa é com você, porque é a única forma que você tem de falar com Deus. Às vezes nós pensamos que falar com Deus é jogar uma palavra para fora. Não, é jogar uma palavra para dentro. Porventura, essa palavra é expressa e quando nós dizemos o sopro, joga ela para fora de dentro de nós. Você está falando com o outro, para o outro. Mas a nossa oração, a profunda oração, o encontro pessoal com o Senhor, é uma oração que você joga, uma fala que você joga para dentro. E o poder da palavra é fantástico. É uma pá que ara, lavra, né? Vai arando, vai abrindo sulcos, abre espaços dentro de nós. E quando nós jogamos uma palavra oracional para dentro de nós, ela vai abrindo espaços, vielas, ruas, avenidas, que nos dão acesso ao Deus que nos habita. Ah, padre, mas se Deus mora em mim, por que eu tenho que ir à igreja? Porque eu sou ritual. E tudo aquilo que eu caminho por fora é uma maneira que eu tenho de, simbolicamente, caminhar para dentro de mim. Então, quando eu digo uma palavra em oração, em particular, eu estou jogando essa palavra para dentro de mim para que essa pá lavre, para que ela are, para que ela abra espaços que me permitam chegar ao Senhor que está em mim. Deus me habita. Deus habita você. Mas pode ser que a nossa visão pessimista nos faça pensar que não, a gente se interpreta tão pior do que a gente é. Nós somos tão cruéis na abordagem que nós fazemos sobre nós. Somos também cruéis com as abordagens que nós fazemos sobre os outros. Aliás, como nós erramos nessas visões que temos uns dos outros. A gente facilmente se apressa em julgar, em dizer que o outro é assim, assado. Não sabemos nada. O que eu vejo do outro é um fenômeno. É fenomenologia, é aquilo que se manifesta diante de mim. Mas aquilo que o outro se manifesta, aquilo que o outro manifesta diante de mim, é tão pouco do que ele é. Às vezes aquilo que eu estou conseguindo ver é o contrário do que ele é. Porque às vezes uma pessoa está sendo agressiva porque ela precisa ser amada, e eu acho que ela é a pior pessoa do mundo porque ela é agressiva. Mas no fundo é uma pessoa que precisa ser amada. Então o que eu vejo não corresponde à verdade. O que eu vejo é apenas um equívoco, um deslize dela em não saber pedir o que ela precisa. Sim, quantas vezes eu peço afeto da pior forma, sendo agressivo, ciumento, possessivo. Seria tão mais honesto, né, eu dizer, olha, eu estou tão necessitado de ajuda, eu estou tão necessitado da sua presença hoje, e o outro interpretaria do jeito certo o que eu estou pedindo para ele. Mas às vezes eu chego aos gritos, rejeitando, mandando embora, quando na verdade eu quero que fique, que me ame, que esteja comigo. Então quando eu não sou honesto com o que eu sou, eu prejudico o outro me perceber. Mas eu erro comigo, quando eu tenho uma visão distorcida de mim, quando eu me interpreto muito pior do que eu sou. E é interessante que uma pessoa que é pessimista em relação a si, a primeira coisa que ela expulsa dela é a possibilidade dela ser amada por Deus. Ela tem muita dificuldade de acreditar que Deus a ama, e muito menos que Deus a habita. Pensar isso, né? Eu sou um sacrário. As pessoas vão à igreja, elas reverenciam aquele sacrário que está ali, porque a Sagrada Comunhão está ali, a Sagrada Eucaristia está ali. Mas eu passo pelo meu irmão e me esqueço que ele também é um sacrário vivo.
ambulante. Tenho respeito pela Eucaristia, mas não tenho respeito pelo meu irmão que trabalha comigo na equipe de liturgia, na equipe de trabalho dentro da igreja. Não tenho reverência pelo ser humano que foi me atender na loja, ou não tive reverência pelo cliente que eu fui atender na loja em que eu trabalho. Que cristianismo é esse que me faz ficar prostrado diante da hóstia consagrada, mas não me leva a estender a mão a um irmão que está do meu lado? Que cristianismo é esse que não me ensina que o respeito pela Sagrada Eucaristia também precisa se desdobrar pelo respeito que eu tenho com as pessoas que convivem comigo? Que não é justo eu não reconhecer essa dignidade, inclusive em mim, de perceber que esse Deus escolheu morar em mim. E que eu vou ficar muito bravo e que eu vou fazer de tudo para que aqueles que querem atentar contra o Deus que me habita não obtenham o seu sucesso. Eu não quero a profanação do outro. Da mesma forma como eu não quero profanar ninguém. Não quero profanar a sacralidade do outro. E não quero que o outro profane a minha sacralidade. Por isso zelarei para que as pessoas que têm acesso a mim deem os seus primeiros passos na minha direção, sabendo que sou um homem sagrado. Mesmo que eu não fosse padre, eu sou um homem sagrado, desde menino. E porque ainda sou padre, tenho uma responsabilidade maior em zelar por essa sacralidade. Porque é um dom que Deus me deu. É um dom que eu guardo, que eu cuido todos os dias. E estou cada vez mais atento àquilo que pode ser um atentado à minha sacralidade. Não posso, não tenho direito. Sabe por quê? Porque eu mereço viver isso. Não é porque é uma obrigação que eu reconheço diante de Deus. Não, é um direito que eu tenho. E eu tenho feito de tudo para que aqueles que são evangelizados pelas minhas palavras descubram isso. É um direito que você tem sentir-se sagrado e viver como tal. Pensar-se como sagrado. Sentir-se como sagrado. Agir como sagrado. Porque essa sacralidade, ela é irrenunciável. São Paulo já fala numa das suas cartas. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não muda de ideia. Eu derramei sacralidade sobre aquela pessoa, mas ela está vivendo uma vida muito promíscua. Eu vou retirar. Não. A vida promíscua daquela pessoa, em todos os aspectos, não só sexual, mas moral, ético. A pessoa pode se envolver em corrupção, pode fazer injustiças, cometer atrocidades, pode matar. Essa vida de promiscuidade pode até fazê-la esquecer que ela é sagrada, mas nunca retira dela a condição de sagrada. Por isso que nós não podemos fazer escala de dignidade. Essa pessoa tem mais dignidade que a outra. Eu sei que culturalmente nós somos formatados para pensar assim. Se tem uma coisa que mudou muito nesses tempos, né, justamente a forma como nós olhamos para os nossos políticos. Eu me lembro, eu era criança, o prefeito passava, parecia um ser de outro mundo, né? Porque a gente foi educado para isso. O bispo, meu Deus, a gente tinha um medo daquele bispo porque a gente achava que ele era muito melhor do que nós. O Papa, o rei, nós somos assim, né? Nos países onde tem a monarquia, desde criança, elas são educadas a admirarem os reis e as rainhas, os príncipes e as princesas. Eu tenho sempre um pé atrás em relação a isso. Porque eu tenho medo que essa cultura nos leve a pensar que o outro tem uma dignidade, desfruta de uma dignidade superior àquela que nós desfrutamos. Observo muito isso em relação a quem faz sucesso. De como essas pessoas são retiradas do senso comum e colocadas numa galeria como se elas fossem sobrenaturais. Vai conviver com elas para ver. Sofrem dos mesmos medos que nós, as mesmas dores, as mesmas ansiedades, as mesmas angústias, só que elas estão revestidas de projeção. E há artistas que são construídos assim, quanto mais inacessíveis, melhor. Porque elas vão durar muito tempo, esses artistas duram muito tempo. Porque sendo inacessíveis,
são sempre imaginados perfeitos. O artista, quando começa a se mostrar muito, ele vai retirando essa casca do que os outros imaginam e muito rapidamente eles entram no fosso do desprezo. Não são eles que estão errados em se desfazerem, em se desconstruírem daquilo que os outros imaginaram. Nós é que estamos errados em pensar que porque eles desconstruíram, eles não são tão bons quanto a gente imaginava. A gente para de admirar com uma facilidade muito grande, porque o outro frustra em nós o que nós gostaríamos que eles fossem, que ele fosse. Não é o outro que está me frustrando, sou eu que estou sendo frustrado por aquilo que dele imaginei. Eu gosto das pessoas, eu admiro as pessoas e pronto. Não tenho o direito de enclausurá-las naquilo que eu quero que elas sejam. Não é justo. Na minha relação com o outro, seja ele famoso ou não, o que eu espero é cultivo de dignidade, respeito pela dignidade. Isso é fantástico. Eu identifico em mim, olho em mim, sei que não tenho mais dignidade que ninguém, mas também sei que ninguém tem mais dignidade do que eu. Eu estou aqui, guardião da dignidade que Deus me deu. E quero estar ao seu lado para que você também seja guardião da dignidade que Deus lhe deu. Nem melhor nem pior que ninguém. Apenas você. Com as suas diferenças, com a sua idiosincrasia, com tudo aquilo que é próprio do seu jeito, próprio da sua personalidade, do seu temperamento. Você é você. E é esse ser que Deus ama. Mesmo que eu não ame, Deus ama. Mesmo que eu tenha dificuldades, Deus não tem dificuldade com as suas criaturas. Você pode até ter com Ele, mas Ele não tem com você. Por isso que é tão simples a conversão. Nós podemos até complicar quando falamos dela, mas conversão é você, num primeiro momento, reconhecer que Deus não tem dificuldade com você. Ele não tem dificuldades com o seu jeito de ser. É você que tem com Ele. E que, portanto, quando você sabe que Ele não tem dificuldades com você, você fica mais livre diante dEle. Não é assim que acontece quando você fica livre diante de um amigo? Não é muito mais fácil você corrigir uma postura que lhe faz mal, que lhe prejudica, que lhe retira do direito de viver melhor a vida, quando você tem um amigo que olha para você sem dificuldades com você, sem dificuldades com aquele seu jeito? Eu tenho muito mais facilidade de mudar uma conduta a partir de um amigo que não tem dificuldade com os defeitos que eu tenho. Ah, mas eu vou me acomodar porque ele não tem dificuldade com o meu defeito? Não. Mas aos poucos ele vai me contagiando com a oportunidade de modificar as peças do tabuleiro e fazer um jogo mais favorável a mim. Porque em última instância, minha gente, o viver bem consiste em você julgar bem o jogo da vida, articulando as situações, as pessoas, as oportunidades, tudo aquilo que compõe a sua ambiência existencial. É o exercício de todo dia, voltar a si. Essa música fala do abraço do pai, de um filho que viveu distante, que gastou todos os seus bens e que depois, movido pela certeza de que o pai não tem dificuldades com ele se sente livre para retornar. Porque se ele pensasse que o pai tinha dificuldades com ele não voltaria, ele pararia nesse medo. Por isso que nós erramos muito como líderes religiosos, quando até bem intencionados, com desejo de ressaltar o pecado, isso e aquilo, a gente coloca no outro essa mentalidade de que Deus tem dificuldade com ele. Quando eu coloco em alguém essa convicção de que ele está muito ruim e de que Deus tem dificuldade com ele, eu estou dificultando essa reaproximação. Nós, como líderes religiosos, quando nós usamos da nossa autoridade ou da nossa visibilidade para construir obstáculos entre o ser humano e Deus, para salvaguardar o poder da nossa intervenção. Sim, porque às vezes há líderes religiosos
que estão muito mais interessados em serem o pedágio entre nós e Deus do que necessariamente nos fazer encontrar com Deus. Passa por mim, paga alguma coisa. Passa por mim, eu recebo algum benefício porque você passou, e assim vai. Essa mediação, ela tem que ser um resultado da nossa gratuidade. O que eu prego, o que eu vivo, tudo aquilo que eu faço como padre, precisa ser marcado por essa oportunidade que eu tenho de gratuitamente oferecer ao outro o dom mais precioso que eu tenho. Outro dia alguém me perguntou: quanto o senhor cobra para celebrar casamento? Quanto o senhor cobra para celebrar minhas filhas? Não existe isso. A única coisa que o escritório trabalha a partir de dinheiro é show, porque tem um contratante que ganha dinheiro com aquilo, tem um contratante que faz isso, faz aquilo, mas os sacramentos, isso é uma parte profissional da minha vida. Eu sou um músico profissional, eu trabalho profissionalmente. Eu tenho 27 pessoas viajando comigo pelo Brasil profissionalmente, todo mundo recebendo de acordo com a tabela dos músicos, dos profissionais, todo mundo bem remunerado. Isso é uma parte da minha vida. Mas o meu ministério sacerdotal, quanta canção nova paga para o senhor para fazer o programa de direção espiritual? Paga nada, eu que pago a gasolina para vir aqui. Quando sou é a Cidinha que está pagando a gasolina. E graças a Deus estou aqui feliz da vida. Nunca recebi R$1 para fazer uma pregação, para fazer um encontro. Não vivo de dízimo. Graças a Deus eu recebo lá dos meus direitos autorais. Eu tenho muitas músicas gravadas, eu tenho muitos CDs, eu tenho livros. Eu sou um escritor, graças a Deus, de sucesso no Brasil. Tenho vendagens muito significativas. Consigo viver disso. Do dinheiro que eu vivo ainda consigo ajudar muita gente. Mas seria muito desonesto se eu cobrasse um pedágio para passar por mim, sabe? Se eu começasse a interpretar a minha mediação como um benefício. Não é. É gratuito o que Deus me oferece. Ainda hoje, gente, eu vou partilhar com vocês, eu estou muito feliz. Essa última peregrinação me fez um bem imenso. Vocês não fazem ideia do que eu vivi em Lourdes. Aliás, eu quero agradecer ao grupo que me acompanhou, que me permitiu uma experiência única. A gente não pode ficar dizendo, né? Mas de tudo aquilo que eu já peregrinei, para mim foi o momento mais especial de todas elas. Foi a peregrinação mais especial da minha vida. Eu nunca me senti tão filho de Nossa Senhora como me senti em Lourdes. E impressionante como Nossa Senhora derramou bênçãos sobre mim, através dos lugares e das pessoas que viajaram comigo. De como eu fui amado com respeito. De como eu fui respeitado como ser humano. De como nós somos gratuitos na nossa relação. De como eu me senti em casa e em família com aquelas pessoas. E aí eu estava, de repente fui visitado por um processo de fertilidade, sabe? Quando você fica fértil, cansado fisicamente, claro, mas fértil. E aí eu fiquei 8 dias em Portugal ainda depois que eu terminei. Voltei a Fátima com mais calma e só voltei para o Brasil agora. E ao longo dessa semana eu me dediquei exclusivamente a terminar um livro que eu tinha começado há muito tempo. E esse livro está praticamente pronto. Eu estou naquela revisão final. E o que mais tem me chamado a atenção neste processo de finalização desse livro é justamente essa consciência. Meu Deus, como é especial eu exercer esse papel na vida das pessoas. Que não é despertá-las para devoções, para comprar o santinho tal, para ter a medalhinha pendurada no pescoço, para ter a imagem, a devoção a esse santo, àquela. Não. Faz parte do cristianismo, existem padres que fazem isso muito bem, eu os admiro, mas o meu papel na igreja é outro. E eu tenho firmado cada vez mais a minha identidade nisso. Eu sei que Deus me colocou no coração dessa igreja, no coração dessas pessoas que me acompanham, para ajudar a refletir a vida, que sempre foi uma característica minha, desde menino. Desde menino eu gosto do ritual de voltar a mim.
Mas eu não volto a mim só por mim. Eu volto a mim porque aquilo que eu recolho de mim eu gosto de oferecer. Um livro é o resultado de uma vida vivida. Quando eu estava lendo, são dois personagens. É um modelo romanceado. É o diálogo do homem com a sua consciência. E a consciência é uma menina. Eu quis dar um rosto feminino àquela que tudo sabe daquele que tudo esqueceu. O homem é um homem bem-sucedido, se preparando para ir para o trabalho, e é surpreendido por uma menina dentro do seu quarto. E o torpor que ele está vivendo ali não o permite racionalizar de onde saiu essa menina. Quem é essa menina? Não. Como se ele estivesse vivendo um outro tempo que não era aquele, ele começa a fazer uma experiência de conversar com ela. E também não se incomoda de aquela menina ter tanta fecundidade no que diz a ele. Porque ali, a menina é justamente a sabedoria, a consciência que estava nele adormecida. E durante um processo de conversa que vai durar o livro, você vai ler numa sentadinha, embora ele não seja tão pequenininho, porque é um modelo romanceado, ter a oportunidade de descobrir aquilo que está esquecido dentro de mim, dentro de você. O livro passa pelos caminhos que me adoeceram, mas também passa pelos caminhos que me salvaram, que me curaram. Porque eu vivo isso. Eu acredito que estou em processo de cura diariamente. Uma cura que se desdobrará até o fim da minha vida, porque se eu não cuidar, eu volto a adoecer. E nós estamos muito necessitados de voltar os nossos olhos para essa menina que eu tenho em mim, que você tem em você. O livro nasce desse desejo de ensinar-nos que todos nós temos uma menina que sabe tudo sobre tudo aquilo que nós estamos esquecidos. Ela é a guardiã da verdade. Existe em nós uma parte de nós que nunca será maculada. Ela permanecerá imaculada até o fim. Nada pode atingi-la, nem mesmo os nossos vícios, nem mesmo a vida errada que levamos. Ela continua eternamente preservada. E será sempre ela nos dizer onde estamos errando, onde estamos acertando. E às vezes erramos demais porque perdemos o hábito de ouvi-la. Não voltamos mais a nós. A gente deixa de saber quem a gente é. Por um processo de esquecimento que vai acontecendo naturalmente. Eu deixo de ser um cuidador de mim. Eu começo a me impor trabalho muito mais do que meu corpo resiste. Eu começo a ocupar a minha mente com pensamentos opressivos. Eu começo a depositar sobre mim sentimentos ruins dos outros, cruéis. Eu começo a guardar a crueldade do outro, o fracasso do outro. E porque vou fazendo esse processo, e porque vou aceitando essa rotina que não passa pelo crivo da reflexão, a menina vai deixando de ser ouvida, embora ela continue dizendo. Mas chega um momento, e para esse homem chegou, na hora em que ele escolhia uma gravata. E quando ele põe a gravata no pescoço, ela pergunta para ele: essa gravata não está te oprimindo? Ele fala: não, ela não está apertada. Ela faz de novo a pergunta: não estou perguntando se ela está apertada. Aliás, ela está muito bem ajustada, o nó é bem feito. Pergunta: o que você entende de gravatas? Fala: nada, só que ela está te oprimindo. Não é o nó que está apertado, é a gravata que está te oprimindo. É o que ela significa na sua vida. É o que significa colocar essa gravata e encontrar a vida. Que para você pode ser um salto alto, um uniforme de trabalho. Quanto custa ser quem a gente é? Quanto nos custa ter o que a gente tem, fazer o que a gente faz? É só agora, quando a gente volta para dentro de nós, que essas perguntas podem ser respondidas.
E a qualidade da nossa vida depende da resposta que achamos para isso. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado, você que nos acompanha, você que nos divulga. Nós sabemos que muitas pessoas acabam fazendo o programa ser conhecido através do boca a boca, né? Vai dizendo, já são tantos anos assim, e a gente fica muito feliz que aquilo que você considera como importante na sua vida passe a ser também na vida de outra pessoa. Quero mandar um abraço muito especial para Portugal. Eu tive uma experiência, sempre que eu vou a Lisboa e que eu fico mais tempo, eu tenho uma academia lá onde eu faço minha atividade física. Como é que chama? Chama academia mesmo, né? Lá. É academia. E aí eu encontrei uma portuguesa lá, que eu encontrava sempre, porque eu frequento Lisboa já há uns 4 anos. E aí sempre via aquela moça lá, mas só nos cumprimentávamos. E aí dessa vez ela veio me dizer: "Senhor padre, me desculpe", aquele jeito do respeitoso, "desculpe lhe atrapalhar". Mas ela veio me contar que a irmã dela falou do programa Direção Espiritual para ela e mostrou quem era o padre. Eu falei: "Mas eu conheço o senhor treina lá na academia". E aí eu fiquei muito feliz de ouvir o testemunho dela ao dizer que a irmã tinha superado algumas fases difíceis da vida através deste programa aqui. E fico muito honrado de saber que a gente chega a tantos corações. Encontrei também, durante a peregrinação, algumas pessoas de Cabo Verde, lá em Paris, sobretudo. Em Paris encontrei muitos angolanos. A tia Alice, em Fátima, que para mim é um modelo de ser humano, que diz que eu interfiro na vida dela de forma positiva. Imagina, aquela criatura já tão elevada, com uma evolução espiritual tão tocável, tão quase que parte no ar, de tão evoluída espiritualmente que é, dizer que a gente acrescenta alguma coisa que o programa faz com que ela repense a vida com o que vive, nos enche de alegrias. E eu fico muito, muito honrado de saber que essa nossa iniciativa, aqui na Canção Nova, são tantos desafios todos os dias. Você não faz ideia o que essas pessoas lutam para manter essa comunidade viva. Porque não é só, a televisão é uma consequência, e é por isso que Deus mantém. Se fosse só a televisão, pode ser que já tivesse terminado. Se fosse só o sistema de comunicação, pode ser que Deus nem quisesse mais. Na verdade, eles vivem primeiro, depois eles fazem televisão. E só por isso eles têm autoridade para fazerem a televisão. É como a gente escrever um livro, a gente precisa vivê-lo antes. Porque senão o livro não tem autoridade. Eu vivo, eu experimento o conflito, eu toco aquela dor e também toco aquela ressurreição que nasce da dor. Depois o livro fica pronto. Nós sabemos as grandes dificuldades que a comunidade Canção Nova vive todos os dias para ser quem é. E eu me sinto muito honrado, muito feliz de estar aqui, de fazer parte há tantos anos, de termos essa oportunidade de falar ao coração de tanta gente. Muito obrigado mesmo. Minha gente, eu gostaria de convidar você que é de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, São Gonçalo do Amarante, Ceará, no dia 28 de novembro, nós estaremos aí na Praça de Eventos, a partir das 21 horas, um show aberto a todo o povo, São Gonçalo do Amarante, no Ceará, dia 28 de novembro. Você que é da região, prepare-se para estar conosco a partir das 21 horas, que vai ser justamente o show O Amor Me Elegeu, que é o CD que nós lançamos este ano aqui, também pela Canção Nova, que se você adquirir, ajuda a Canção Nova a pagar as suas contas. 0 operadora 31, 0 operadora 12, 3186 2600. Você adquire, recebe em casa. Gente, muita gente comentou, inclusive perguntou,
sobre o livro que nós falamos aqui no nosso último programa ao vivo, que agora já é minha amiga. Você acredita que alguém falou para ela naquele dia que eu tinha falado do livro? Coincidentemente, quando eu fiz a minha endoscopia, naquele check-up que eu fiz no mês de setembro, a doutora Ana, que é uma queridíssima, que foi a minha anestesista, a gente ficou amigo ali durante o processo da anestesia. Ana me mandou uma mensagem dizendo assim: Padre Fábio, ontem eu assisti seu programa, vi que você falou da Ana Cláudia, contei para ela, ela ficou muito emocionada, feliz com a sua homenagem, e ela quer muito ter contato com o senhor. Falei, claro, com o maior prazer. E desde então comecei a ter uma experiência de, dialogar como um ser humano que vê a morte de perto todos os dias, que tem uma sensibilidade imensa para perceber o valor da vida e da morte, que nos retira do medo de morrer, porque é impressionante como esse livro tem esse dom. Por que ele retira? Vou voltar a mostrar, porque vou dizer. Muita gente queria que eu mostrasse o livro novamente. O livro é este daqui. A morte é um dia que vale a pena viver. Da Ana Cláudia Quintana Arantes. A editora é Casa da Palavra. Mas se você anotar, eu vou fazer uma propaganda de graça. Eu tenho comprado muito livro através do Amazon.com.br. Ali você tem preços maravilhosos, que às vezes muitas promoções. Tem problema falar? Não tem? Faz bem para mim, eu vou contar para as pessoas também. Boa parte dos meus livros eu compro lá, porque às vezes eu não consigo ir a uma livraria. Claro que se você tiver uma livraria próxima a você, mandar o meu abraço para minha amiga Lídia, da Livraria Curitiba, que aliás tem feito um trabalho maravilhoso de distribuição de livros no Brasil, que as nossas livrarias estão muito em crise ultimamente. Livrarias Curitiba tem proporcionado ao leitor que o livro chegue até ele. Porque nós queremos isso, né? Nós queremos ter acesso aos conteúdos que são produzidos. O que adianta um livro maravilhoso como esse ser escrito e depois você não conseguir achar o livro? Então hoje existe essa facilidade. Jogue aí na internet, você encontra, passa nas livrarias Curitiba aí, que tem Porto Alegre, tem Curitiba, tem Florianópolis, enfim, a livraria está crescendo, tem muitos lugares. Tem a Saraiva, tem a livraria, tem a leitura, enfim. Passou, viu que tem uma livraria, tente encontrar. Por que esse livro retira de nós o medo da morte? Porque ele nos ensina a viver. Não há uma maneira mais eficaz do que a gente perder o medo da morte do que vivendo melhor. Inconscientemente nós alimentamos o medo de morrer porque nós somos muito negligentes nas nossas escolhas. Nós somos muito negligentes. É impressionante como, às vezes, nós vamos assumindo uma rotina que já não contempla mais a alegria, o descanso, o ócio criativo. Nós vamos vivendo uma rotina que até mesmo no dia dedicado ao descanso, ele se torna um fardo, porque a gente passou o dia inteiro no celular. E quando você termina aquele dia inteiro olhando aquela tela, você percebe que você ficou esgotado. A minha mãe fala de esgotamento nervoso. Ai, dona Ana. O que ela tem? Tô com esgotamento nervoso. A gente nunca sabe. Eu nunca soube exatamente o que era esgotamento nervoso até eu começar a ter um celular na mão. E aí tem dia que a gente termina o dia com esgotamento nervoso. Por quê? Porque você ficou exaurido. Essa tela arranca da gente a energia, é impressionante. E tanto é que uma coisa que me fez muito bem nesses últimos dias em Lisboa é que eu quase não peguei o celular. De verdade. Eu vivi dias assim de um desprendimento desse aparelho que eu há muito tempo, talvez a primeira vez em que eu tenha vivido de fato uma abstinência em que eu identifiquei positiva. Nossa, me fez bem. Então, às vezes o nosso estilo de vida, ele vai provocando em nós um vazio, que depois desemboca justamente nesse sentimento. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Parece que eu estou perdendo mais tempo do que aproveitando. Eu vejo, na peregrinação,
Como é bonito ver as pessoas numa fase da vida, depois de terem trabalhado muito, pegar um pouco das suas economias e falar, eu mereço isso. Eu quero fazer essa viagem. Eu trabalho tanto, já trabalhei tanto. Ou quando nós filhos olhamos para os nossos pais e generosamente reconhecemos, nossa, a minha mãe já fez tanto que eu gostaria de fazer alguma coisa por ela. Quem me dera a dona Ana tivesse boa das pernas para rodar o mundo comigo. Ah, mas eu ia levar em tudo. Primeiro porque ela é a melhor companhia que existe. Um bom humor, uma pessoa de uma facilidade de lida. Não tem problema com a dona Ana. É um ser humano pronto, está pronto. Fazer uma coisa por ela, sabe? Perceber que existem coisas, gestos de delicadeza, que vão nos fazer felizes justamente porque estamos oferecendo. Há delicadezas que a gente fica muito mais feliz em oferecer do que receber. E às vezes nós ficamos esperando a doença chegar para a gente poder começar a viver. Ah, eu só depois que eu me aposentar. Mas aí pode ser que depois que você aposentar, você só viva à base de Dorflex e você já não tenha mais satisfação e nem disposição de subir um morro. Então, às vezes, o nosso medo de morrer está muito ligado a uma vida que nós estamos vivendo sem pensar. Às vezes, trabalhando no lugar errado. Ah, mas eu ganho tão bem ali. Mas às vezes é melhor ganhar menos e ser mais feliz. Sabe? Quando a gente passa a ganhar menos, a gente simplifica a vida e a gente descobre que a gente vive perfeitamente. Sim, às vezes reduzir custos é uma boa oportunidade de você descobrir que você estava gastando errado. Eu sempre digo isso, a gente tem que ter respeito pelo dinheiro que a gente ganha. Custa muito ganhá-lo. Muito cansaço para você ganhar o dinheiro que você ganha. Você trabalha, você levanta cedo, desde que você se entende por gente. Desde quando nós começamos a estudar, nós começamos a ganhar o nosso dinheiro, ainda que ele não tenha vindo naquela época. Mas toda a qualificação profissional começou quando você entrou no pré, quando você teve as primeiras lições. Pode ser que você tenha sido remunerado uns 30 ou 20 anos depois do que você começou. Não, 30 não, 20 e poucos anos depois. Mas você viveu a experiência de saber o quanto custou ser quem você é. E agora você vai ver de qualquer jeito? Não vai contemplar as suas necessidades? Não vai olhar para aquilo que lhe faz feliz? Não vai ter a sensibilidade de perceber que há atitudes, posturas que não condizem com aquilo que você merece da vida? Essa é a reflexão da doutora Ana. Viver bem prepara-nos melhor para morrer. E depois a gente se desprende de tudo que está, sabe, os excessos da vida. Essa é a única certeza que nós temos, nós vamos morrer. Ah, mas eu quero que a morte me encontre reconciliado com a vida. Eu falei isso aqui no último programa. E agora, conversando com ela, ela confirmou uma informação que está no livro. Que às vezes ela encontra mais serenidade para morrer em pessoas que não se dizem crentes do que em crentes. Porque às vezes nós somos muito apegados aos nossos problemas. Somos muito prepotentes. Porque a gente acha que dando ordens a Deus, tudo acontecerá de acordo com o que nós estamos dizendo. O que não crê, ou melhor, o que não diz crer, pode ser que ele creia em mistério de um jeito muito mais profundo do que nós. E ele arruma muito bem a vida antes de ir. Vivendo bem. A melhor maneira, minha gente, é a maneira mais justa, é você se oferecer aquilo que você sabe que é justo receber. Não espere que o outro lhe dê. Nem fique magoadinho porque o outro não deu. Às vezes ele nem sabe que você está precisando, mas você sabe. Preste atenção nas suas necessidades. Porque você é que pode suprir. É você que pode se dar isso que tanto lhe falta e que às vezes, injustamente, você fica esperando que outros ofereçam. Porque se você se oferece, você está recrutando esse Deus que está em você
E tudo o que você se oferece é graça que antes Ele lhe deu. Muito obrigado pela companhia. Até a semana que vem, se Deus quiser. Que derrame o Deus Todo-Poderoso sobre nós a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo